Boa noite! Encontro 2/7. Estamos ao vivo. Eu fiz uma manobra aqui muito maluca porque eu não queria pegar meu tripé. Vão entrando, pega o aviãozinho dessa aula 2, aula 2/7. Já envia para tua amiga, convida ela. Hoje a gente vai falar dos 3 princípios que eu já falei para vocês, que eu já dei a palavra. E mais um princípio para a gente crescer nosso negócio alinhado com a vontade de Deus para nossa vida. Deixa as meninas entrarem. Oi, Kelly, Eliane, Daniel, boa noite. Tati, boa noite. Já pega o aviãozinho, já convida as amigas. Eu vou tentar pegar meu celular aqui e vamos colocar o título aqui disso. Vamos colocar 3 princípios. Vamos colocar os 4, né? 4 princípios. Esses princípios toda mulher precisa saber. Toda mulher, toda mulher, toda mulher. E um deles a gente vai usar lá para a última aula, quando a gente vai falar de dinheiro. Como que Deus financia nossos projetos? Porque Deus, Ele paga por aquilo que encomenda, né? Às vezes eu vejo pessoas falando, tô passando dificuldade no meu negócio. Se você tá num caminho que não é de Deus, não vai fluir. Tá bom? Então, vamos começar. Meninas, ontem a gente falou um pouquinho sobre nosso mundo emocional, né? Nossa alma, como que a gente cura nossa alma, porque sem a alma curada, a gente acaba entrando em gatilhos dentro da nossa vida, dentro dos nossos negócios, que de fato nos impedem de crescer, tá? Quem não assistiu, a aula tá lá gravada, ela vai ficar 24 horas, então amanhã ela já deve subir, porque ela vai lá para a plataforma Empreendedoras do Reino. Então quem acessa lá, quem tá com a gente mensalmente, que também acessa outras aulas em plataformas fechadas do Zoom, tá? Então a gente quer começar essa aula de hoje aqui. Eu quero perguntar para vocês, quem aqui quer uma vida mais íntima com Deus? Quem tem buscado isso? Buscado uma vida com mais intimidade, para realmente o negócio fluir, o dinheiro fluir, as coisas fluírem, estar em mesas que Deus determinou que você esteja. Quem aqui busca? Vai respondendo aqui pra mim. Helena falou tá buscando. Muito bom, muito bom. Respondendo aqui pra mim, pra eu saber, tá? E quem aqui, que tá aqui nessa live, tá aqui desde ontem também, tá participando do propósito, tá entendendo que tem algo na vida que ainda precisa entregar nas mãos de Deus? Quem tem, assim, uma desconfiançazinha? Eu desconfio, Krika, que tem algo que eu ainda tô tentando fazer na força no meu braço. Talvez eu ainda não entendi muito bem a dinâmica de Deus, como que a mente dele funciona, o que ele tá tentando me ensinar aqui, ou se realmente tem algo na minha vida que eu ainda não entreguei totalmente na mão dele. Quem que tá aí nesse momento? Responde aqui pra mim também. A Tati também colocou um momento que tá buscando mais profundidade. Kelly também. É isso, né? A gente busca profundidade para entender quais os planos que ele tem para nós, né? E quem aqui tem esse intuito, né, de crescer com ele? Acho que todas, né? Todo mundo tá com esse intuito de crescer mais em intimidade, de conseguir receber os direcionamentos, de conseguir realmente entender o que ele tem para nós. Então amanhã ou na segunda-feira eu ainda vou ter uma conversa com Deus. A gente vai falar de um passo a passo, a gente vai fazer uma oração juntas pra gente alinhar a nossa vida profissional, que é o objetivo desses 7 dias, dessas lives, ao desejo de Deus. Mas aí, essa aula de hoje, ela também vai ser um preparo para tudo isso que a gente vai viver, tá? É um preparo para tudo isso que a gente vai fazer. Essa luz aqui em cima tá incomodando, mas eu não vou levantar para apagar ela agora. Tentar baixar meu celular, que eu inventei aqui um tripé, mas ele tá funcionando super bem, tá? Alta tecnologia. Então, vamos embora. O que eu quero trazer para vocês hoje é princípios.
provavelmente, quando a gente está passando por alguma situação, algo que não está fluindo na nossa vida, algo que não está performando, algo que eu preciso colocar muita força e parece que tem um entrave na minha vida, podem estar acontecendo duas coisas. Primeiro, você está fora da vontade de Deus, não tá nos planos dele isso que você está tentando fazer, ou você está tentando fazer no teu tempo, na força do teu braço, que também é fora do plano, nos planos de Deus. Tá? E às vezes, gente, Deus vai colocar a gente num deserto pra gente aprender sobre algo. E eu falo isso com propriedade porque eu lembro que uma vez Deus me colocou no deserto para eu aprender sobre dinheiro, que vai ser um dos temas desses 7 dias das nossas lives. O que é o dinheiro ao olhar de Deus? Então, como eu sempre trabalhei com engenharia, gente, a gente fala de ticket médio alto. E eu não tinha a menor honra ao dinheiro, eu não tinha o menor respeito ao dinheiro. Então, da mesma forma que eu recebia, eu gastava, também por ter gatilhos que eu comentei ontem aqui na aula para vocês, tá? Então, Deus, ele me colocou no deserto para aprender a valorizar R$100. Talvez quem esteja aqui agora fala, Krika, mas para mim R$100 é muito. Para mim, gente, não era muito, porque quem é engenheiro aqui, levanta a mão, sabe que a gente trabalha com ticket alto. Então, Deus me levou para um deserto para me ensinar sobre recurso. Então, às vezes, a tua vida tá trancada, porque Deus quer te ensinar algo, ou você tá fora do propósito de Deus, tá? Segundo ponto, que às vezes o teu negócio não anda, as coisas não caminham, você não consegue performar, você não tá cumprindo princípios dentro do meu negócio. Dentro do seu negócio. E as coisas que você mais vê acontecer, isso a gente fala no ambiente quando a gente fala do reino, são as pessoas entregarem a vida para Jesus, acreditarem que Deus é o Deus maravilhoso, provedor, e sim, Ele é, mas pra gente acessar a terra prometida, pra gente acessar a terra que emana leite e mel, onde tudo flui, onde tudo acontece, a gente também no testamento, que a gente recebe como herança, que testamento é aquele que a gente recebe como herança, né? O antigo, que daí já foi, e agora a gente tem o novo. A gente, como filho, a gente precisa obedecer. Obediência, dependência e persistência são 3 princípios primordiais para quem quer andar no caminho de Deus. A gente vai falar mais profundamente sobre eles. Dependência, obediência e persistência. Sem isso, a gente não consegue perseverar. Tá? Então, às vezes, quando você não tem algo andando, não tem algo dentro do negócio que você não vê performar, provavelmente você não está cumprindo um princípio, tá? Então, por isso a gente vai falar de princípios hoje. Eu não vou trazer aqui abertamente na live, isso é conteúdo de aula fechada, o princípio do dízimo, tá? O princípio do dízimo, como funciona o dízimo. E, gente, dízimo é uma torneira milagrosa que quando você aprende esse princípio, tudo começa a fluir. Mas não vai ser tema de hoje, talvez eu consiga incluir isso na aula que tem o tema dinheiro, tá bom? Então, vamos começar do primeiro princípio, anotei aqui pra gente não divagar muito. Primeiro princípio que a gente vai tratar aqui hoje é o princípio do perdão. Então, lá em Mateus 18, versículo do 21 a 22, os discípulos perguntaram para Jesus quantas vezes a gente precisava perdoar o nosso vizinho, aquela pessoa que falhou conosco. E Pedro pergunta, até 7, Senhor? E ele fala, até 70 vezes 7. Então, aqui juntos, eu quero fazer uma atividade com você aqui agora. Eu quero que você pegue teu caderninho já e anote esse versículo, anote isso e medite sobre isso. Eu quero que você traga a tua mente clareza se existe algo dentro da tua vida com uma pessoa, uma situação que você ainda não perdoou. E essa semana, isso foi muito tema no GC, né? O perdão e o auto-perdão. Então, se você talvez pensou, Krika, não tenho ninguém, nenhuma situação de nada que aconteceu, mas eu quero te convidar a olhar para ver se você não se culpa por algo. Tem uma vozinha assim na mente te acusando de algo que você fez no passado, que já foi, você já perdoou, já foi, mas você ainda não se perdoou por aquilo que você fez e você tem um sentimento de culpa.
quem tem culpa não prospera, porque você não se sente merecedora de crescer profissionalmente, tá? Então eu quero que você investigue. Eu quero contar rapidamente a história de uma aluna minha. Ela foi mentorada minha na mentoria fechada, não na Gênesis, que é a coletiva. E a gente estava começando a fazer a mentoria, ela já tinha um negócio que crescia, e ela falava: Krika, os meus clientes, eles não chegam, as coisas não acontecem, é tudo uma luta, todo mês é uma luta, parece que eu não trabalho com engenharia, para mim é muito difícil. E aí a gente foi investigar, e ela por 2 vezes trouxe uma história de uma pessoa com a qual ela fez uma sociedade de boca, e essa pessoa passou a perna nela. Né? Essa pessoa, ela começou a crescer, ela começou a receber, né, muitos créditos, e ele não passava os devidos créditos a ela. Krika, é culpa desse cara? Ele é traíra? Ele é traiçoeiro? Não. Se você for lá na aula 1, você vai entender que quando a gente é inocente, vamos falar assim, né, bobinho, inocente, faz acordo de boca, faz coisas assim na inocência, isso é uma manifestação de orgulho. Muitas vezes ainda da mulher que precisa de aprovação, que quer ser aprovada. Então a gente precisa entender qual o mecanismo que a gente tem, que se conectou com essa outra pessoa. É um encaixe perfeito, tá, gente? Aqui tá a pessoa que engana, aqui tem uma pessoa que tem uma dor com engano também. As duas pessoas têm uma dor com engano, elas se conectam perfeitamente. Krika, então você tá falando que mesmo que a pessoa que passou a perna dela não tem culpa? Não tem culpa. E enquanto ela não perdoar e não entender o que ela carrega de traição, de gatilho de traição, de ser passada para trás, ou um gatilho de orgulho, que ainda faz ela ser a inocentezinha, bobinha, ela vai continuar atraindo sócios, parceiros dessa mesma forma. Quem de vocês já traiu um sócio, um parceiro, que a pessoa não foi idônea, que a pessoa tentou se dar bem, que a pessoa tentou tirar proveito, que a pessoa tentou passar a perna? Eu conheço muitas mulheres que falam isso. Ah, não, eu prefiro agora fazer tudo sozinha, porque quando eu tentei, a pessoa passou a perna. Ela passa a perna porque a tua inocência é uma característica, uma manifestação de orgulho, tá? Então, para a gente entrar no princípio do perdão, eu quero que você anote num caderno. Você vai orar, vai pedir para o Espírito Santo te revelar quem você ainda precisa liberar perdão. É do seu ex-chefe? Você olha para o teu ex-emprego, ai, não, aquele emprego lá, Deus me livre. A gente já vai entrar o porquê no próximo princípio, ele está totalmente conectado com esse, tá? Você tem que liberar perdão, talvez da tua criança, talvez de um negócio que você fez mal feito, talvez de uma dívida que você contraiu por não ter feito um negócio bem amarrado num contrato. O que você tem que perdoar? Um ex-sócio? Você tem que perdoar um ex-relacionamento, mamãe e papai. Se você tiver muito com mamãe e papai, volta lá para a aula de ontem, tá? Quem você precisa perdoar? E o mais importante, você precisa de auto-perdão? Porque nós, mulheres, temos um chicote bem afiado, né? Quando a gente sou burra mesmo, eu não valho mesmo, eu sou boba mesmo, eu acho que não sirvo pra isso. A gente faz de um acontecimento, a gente perde a oportunidade de tirar proveito do ensinamento que um fracasso trouxe. Você sabe disso, o fracasso é uma oportunidade de aprendizado e crescimento exponencial que um acerto não vai te dar, tá? Então eu quero que você investigue o que você precisa liberar de perdão. Ponto 1, já anota aí no teu caderno, tá? Princípio número 2 está... Eu trouxe o versículo lá de Mateus 6, 24, mas antes de ler ele para você, eu gosto de ler ele porque ele é muito impactante, que é o princípio da honra. Quem não tem honra não prospera. Então, o primeiro princípio que a gente viu ontem, que a gente tratou ontem, foi honrar pai e mãe. Então, volta lá se você ainda tem questões com pai e mãe para olhar, para observar. O princípio da honra, ele não te
faz prosperar. Krika, como que eu aplico o princípio da honra na prática no meu trabalho? Você está trabalhando, você está com uma equipe e essa equipe ela fez a mais no trabalho dela. Honra essa equipe. Krika, como? Se ela quer receber honra em dinheiro, dá um troco para ela. Se ela quer reconhecimento, reconhece. Ela fala, nossa, você tirou esse lixo, nem precisava. Eu honro a tua vida, obrigada. Se ela quer receber em forma de presente, dê um presente para ela. Leve uma Coca-Cola, leve um lanche, mas tenha honra. Tenha honra dentro do seu negócio. Se você falou algo, tenha honra na tua palavra. O princípio da honra faz prosperar. E ele é um princípio também muito poderoso quando você faz um combinado com Deus. Deus, eu vou jejuar 7 dias. Honra a tua palavra com Deus. Se você não é capaz de jejuar 7 dias, não se comprometa. Eu dei esse recado ontem aqui no começo da aula, porque esse comprometimento ele não é comigo, é com Deus. Tá? E o outro versículo que eu quero que a gente leia, que é muito legal, porque isso vai conectar depois com a nossa aula sobre dinheiro, que é Mateus 6:24. Tá? Mateus 6:24. Pega essa, gente. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você tem dado honra para quem merece honra? A gente dá respeito para quem merece respeito. A gente dá amor para quem merece amor. A gente dá honra a quem merece honra. E quem merece honra? A tua liderança, quem é superior a você, quem Deus instituiu como autoridade acima de você, pai, mãe, irmã mais velha, marido, presidente, prefeito, teu chefe, teu cliente. Agora, vindo para essa passagem de Mateus, quantas vezes você tem dado honra ao dinheiro dentro do seu negócio, enquanto a honra é de Deus? Ai, fechei aquele negócio, ainda bem que eu ganhei aquele dinheiro, paguei aquele boleto. Será que a honra não é devida a Deus? Porque Ele que trouxe o cliente, Ele que trouxe a provisão, Ele que trouxe a tua capacidade técnica para resolver. É tudo para honra e para glória dEle. Mas a gente prefere honrar, às vezes, o dinheiro, né? Às vezes a gente deixa até de honrar nosso cliente. De falar, poxa, cliente, obrigada, que honra fazer parte da tua história. Eu sou da construção civil, gente, então, por exemplo, um cliente, ele vai às vezes reformar uma casa, vai abrir um negócio, ele economizou anos para fazer aquilo. E eu tenho honra pelo dinheiro que ele entrega na minha mão e a confiança que ele entrega na minha mão para entregar aquilo que ele desejou na mente dele. A gente tem honrado o nosso chefe ou a gente tem falado mal dele? Porque isso parece um institucionalizado, parece que tá no sangue do brasileiro, né? O que a gente mais vê? Vamos pro happy hour. Qual o assunto, o tema? Falando mal do chefe. Aí depois você não sabe por que o dinheiro vem e não fica. Por que ele não multiplica. Por que não cresce. Você não tem honra. Tá? Então, o princípio da honra, princípio número 2. Princípio número 3, o princípio da multiplicação. E isso é uma habilidade feminina, a gente falou disso ontem, a gente vai ter uma aula exclusiva só sobre isso. A mulher, ela tem a gestão, a criação e a multiplicação como habilidades inatas que Deus nos deu. Krika, eu acho que eu não tenho ideia da criação. Não, por acaso você não consegue gerar um filho dentro do teu ventre. Por acaso você não consegue pegar um conteúdo e transformar em um produto que ajuda alguém. Você não consegue pegar um projeto e transformar numa casa pronta. Isso é multiplicação, tá? Então, lá em Gênesis 17:2, Deus pede, Deus fala, né? Eu estabeleci uma aliança com vocês e multiplicarei toda a sua descendência. Quem anda com Deus, gente, todas aqui são mulheres de Deus, né? Não pode ser pequena. Ah, Krika, não, eu só quero um escritóriozinho com 2 estagiários, pra mim tá bom. Querida, você não vai conseguir andar com Deus, porque nosso Deus é um Deus extravagante.
Se você quer andar com Deus, você precisa estar acostumado que os planos dele são grandes. E os planos dele, muitas vezes, você não vai conseguir conceber. Se o plano que você recebeu está cabendo na tua planilha, ele não é de Deus. Deus tem planos maiores. Mas o que às vezes te impede de acessar? A tua própria limitação. O que às vezes te impede de acessar? Você com o seu medo. O medo, ele é o maior inimigo da fé. Ele é o maior inimigo de Deus. É o maior inimigo de quem anda com Deus. Então, multiplicação. E também em Gênesis 1:28, Deus nos dá uma ordem. Sejam fortes e multiplicai-vos. O que ele está falando pra gente? Que todo recurso que chega na nossa mão precisa multiplicar. Todo recurso que Deus confia na nossa mão, ele precisa multiplicar. Querida, como é que eu multiplico o recurso na minha mão? Parando de pensar somente em desejos pessoais e pensando no teu negócio como algo maior. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, eu comecei a empreender lá em 2016, sozinha dentro do quarto com um computador. Eu já tinha o desejo de ter uma empresa. Mas, quando essa empresa nasceu, o desejo dessa empresa não era eu quero crescer para comprar uma Porsche esse ano e ano que vem eu quero ir para Maldivas. Não, o meu desejo era crescer, atender mais clientes e contratar pessoas. Depois eu entendi que isso era um princípio da multiplicação. Por quê? Quanto mais pessoas eu contrato, mais casas o meu negócio mantém. Você já conseguiu parar para pensar nisso? Se você tem uma funcionária, você, às vezes, a partir do teu trabalho, do teu negócio, você está multiplicando, você está sustentando a tua casa e a casa de uma pessoa. Às vezes, para a gente que trabalha com construção civil, a gente indiretamente, numa obra, mantém no mínimo umas 20 casas. Você entende o poder da multiplicação? Ou seja, tudo aquilo que Deus me confia em habilidades que se transformam em recursos, o servir, o trabalho, eu não pego para mim e vou viver uma vidinha ali mais ou menos. E aí eu vou pegar mulheres que trabalham 18 horas por dia e falar, Krika, não quero contratar, porque senão vou ter que pagar a estagiária. Mente pequena. Mente que não está preparada para multiplicação, que é um princípio. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Se você tem multiplicado o que Deus tem entregue na tua mão. E às vezes não é só recurso, não são só clientes que você vai multiplicar na mão de mais alguém. São dons e talentos. E o Espírito Santo me falou que tem muita mulher aqui que já recebeu uma direção de Deus, já recebeu ideias, já recebeu sementes e está aguardando. Está colocando a sementinha lá debaixo da terra. Não sei se por medo de avançar, medo de fazer, esperando o momento certo, esperando o recurso. E Deus está falando, o recurso você já tem. O recurso você já tem. Então eu quero te deixar essa pergunta. Tem algum projeto engavetado? Algo que Deus te deu como semente e você está deixando de fazer? Então começa a colocar em prática. Krika, as pessoas me chamam às vezes para pedir conselho. Dê o melhor conselho. Krika, eu sou muito boa fazendo projetos de estrutura, né? Tati está aqui, maravilhosa. Faça o seu melhor projeto. Multiplica, tá? E aí é importante a gente investigar as motivações do coração. Isso vai ser tema da próxima aula também. A minha motivação quando entra um cliente é só pelo dinheiro? Ou eu tô olhando o cliente como eu posso ajudar ele? Eu tô fazendo com amor o meu trabalho. A diferença é gritante, tá? Parece bobo, mas é gritante. Comentem aqui pra mim quem tem esse projeto engavetado agora, que eu até fiquei curiosa agora. Então, não engaveta, não enterra a parábola do semeador. Vai lá depois e leia. Coloca no Google, parábola do semeador.
Não enterre os talentos que Deus te entregou. Porque eu já tive a minha vida paralisada pelo medo, porque eu não queria entregar as sementes que Deus tinha me entregado. Tá? Eu sempre falava, Deus, me deixa aqui quietinha na engenharia, fazendo meus projetos, minhas obras. E Deus falando, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. E a gente quer um plano perfeito, né? Principalmente pra gente, mulheres masculinas executoras. Levante sua mão, eu vou levantar minha mão. A gente tá em tratamento todos os dias. A gente quer controlar tudo, a gente quer colocar tudo numa planilha. E Deus não funciona com planilha. Ele está nos convidando para esse tempo a andar sobre as águas com Ele. Sair do barquinho, da limitaçãozinha, para caminhar sobre as águas com Ele. Arriscar, falar. Crica, mas eu vou errar. Orgulho não é medo de errar que você tem, é orgulho. Quebra o teu orgulho. Crica, mas sempre vai existir? Sempre vai existir. Quando você achar que você não tem mais orgulho, já volta pro pó de novo. Uma mulher orgulhosa, eu falo isso com propriedade. Ela tem tanto orgulho que ela não consegue ver que ela tem orgulho. Eu era assim, eu já contei isso várias vezes na aula. Eu comprava curso, ia para eventos de grandes players, sentava na cadeira. Isso eu já sei. Quem que já fez isso aqui? Podem confessar agora que Jesus perdoa. Tá? Então trata o orgulho. Pega a semente que Deus te entregou e começa a fazer. Clica, não sei como. Pede para o Espírito Santo te revelar como. Começa. Deus trabalha no simples. Às vezes a gente quer um escritório com um fundo lindo para gravar um vídeo, para ajudar alguém. Mas Deus trabalha no simples. Ele trabalha no simples. Ele não precisa de muita coisa, não. Sabe como é que o Davi derrubou o Golias, o gigante? Que o gigante pode ter várias interpretações. Ele tentou vestir a armadura lá de Saul, ficou todo desengonçado, quase caiu. E Deus mandou ele pegar 3 pedrinhas no rio. E com uma pedrinha desse tamanho, ele derrubou um gigante. Deus trabalha com ferramentas simples. Começa com o que você tem e multiplica. É tempo de multiplicação, tá? Então, às vezes você não entende por que a tua vida tá parada, os negócios não fluem. A gente tá vivendo um momento, mulheres, que a gente é bivocacionado. A gente vai trabalhar nos nossos escritórios, nossos negócios, a gente vai ter nossa família, mas a gente talvez tenha um outro chamado. Talvez tenha um chamado ministerial, assim como eu tenho. Talvez tenha um chamado para ajudar crianças. Talvez tenha um chamado para ajudar animais. Talvez tenha um chamado para ajudar a evangelizar. Então não guarde a semente. Às vezes a gente está travado na nossa vida porque a gente não está honrando aquilo que Deus nos entregou. Ok? Chinelada, como diz a Letícia. Cadê a Letícia aí? Então vamos lá. Último princípio que eu falei pra você que eu ia trazer aqui, porque eu não coloquei ele na lista e foi de propósito, é o princípio da ordem. Princípio da ordem. O que é o princípio da ordem, gente? É ter cada coisa em seu lugar. Letícia tá aí, a Letícia adora dar chinelada, tá, gente? Depois sigam ela lá também, que ela dá uma chinelada na gente também. Eu assisto ela de vez em quando. Né? Kelly é isso, é multiplicar. Kelly também, Kelly tem um chamado bivocacionado. A Kelly tem uma empresa de engenharia, ela ajuda pessoas dentro da igreja, fora, dando cursos ministeriais. Ela tem um curso que ela leva os princípios para dentro dos condomínios. É um chamado que ela tem, ela não negou, ela não teve a melhor ferramenta, o melhor momento. Ela começou com o que ela tinha, né, Kelly? Do jeitinho que ela sabia abrir o Instagram e faz live toda segunda. E é isso, gente. Deus tá nos chamando pra esse tempo, tá? Letícia, é chinelada bíblica. É tudo a chinelada bíblica aqui, tá? Chinelada santa. Então vamos lá, princípio da honra. Eu gosto muito de trazer a história da multiplicação dos pães. Na verdade, tem 2 multiplicações de pães. Eu vou trazer que tá em João, né? Para quem não sabe, a multiplicação dos pães, então Jesus foi para o deserto, mas a multidão já estava seguindo, né? Jesus estava com muitos seguidores.
E aí, chegando lá no deserto, caiu a noite e os discípulos começaram a ficar preocupados. Falaram, mestre, manda esse povo embora, a gente não tem comida para todo mundo, a gente trouxe 2 pães e 3 peixinhos aqui no barco. Como que a gente vai alimentar todos eles? E aí Jesus falou, traga o que vocês têm. Traga o que vocês têm. E antes de começar a multiplicação, ele pegou o pão, levantou o céu, agradeceu, orou e falou, todo mundo vai sentar e formar grupinhos sentadinhos. Por que ele está fazendo isso? Por que ele fez isso? Por que ele não deixou todo mundo em pé de qualquer jeito? Ele estabeleceu um princípio da ordem. Ordem. Então, o convite, que isso, às vezes a gente fala, nossa, minha empresa tá bagunçada. Quantas vezes a gente tá com um funcionário que a gente já deveria ter mandado ele embora, que ele tá sapateando na nossa cara e a gente ainda não mandou? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes o nosso carro tá sujo, sem gasolina, retrovisor quebrado, que o motoqueiro passou a capata dele? Ordem, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A tua casa, começa limpando a tua casa. Roupa entulhada, coisa fora do lugar. Ordem, princípio da ordem. Quando você chega no teu escritório, você tem uma ordem para atender o cliente, tem um passo a passo para atender o teu cliente, você sabe onde você está hoje, onde você quer chegar. Existe uma ordem cronológica do crescimento e da expansão do teu negócio. Existe uma ordem quando você vai participar de eventos, sentar em mesa, você ora antes de ir, você pede autorização, e quando você tá lá tem um objetivo, tem ordem. Princípio da ordem, tá? Isso é que ele colocou aqui no Instagram dela. Tati, sinto que nosso chamado, meu e do meu marido, é ajudar casais. Exatamente, e vocês vão começar... Tati, aqui é o lugar perfeito, tá? Porque amanhã a gente vai falar sobre como alinhar... como receber uma palavra rema de Deus, né? Uma revelação. Então, a gente vai entender como alinhar. Para quem tá com dúvida no negócio, funciona também. Para quem tá com dúvida ministerial, funciona também. É maravilhoso. E é isso. Então, se você tem essa impressão no espírito, que você vai ajudar pessoas, né? Casais, e vocês são um casal que trabalha junto, né? Que bênção, que coisa maravilhosa. Isso vai totalmente contra o mundo, né? O mundo fala, não, casal junto é loucura, não dá. E quando Deus tem um chamado para o casal junto, é Ele que estabelece. Então, orar para isso, que Ele traga cada vez mais revelação e começar com o que tem. Gente, ninguém vai começar aconselhando casais. Eu não comecei dando mentoria com 35 mentorados numa turma. A gente começa no pequeno, Deus vai mandando sinais do como é que vai acontecer para Tati, para o marido. Casais vão começar a aparecer para eles. Como é que vocês fazem para trabalhar juntos, ter família? Como é que vocês lidam? Como que é a vida de vocês com Deus? As pessoas, a demanda vai começar a surgir. Deus é que vai mandar a demanda. Tá? Então é isso. Deus vai mandar a demanda. E dentro da mentoria tem muitas vezes que eu atendo mulheres que elas falam, Crica, eu quero trabalhar com orçamento para trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas o que tem aparecido é cliente de legalização. Alguém tem dúvida que Deus quer você trabalhando com legalização? A não ser que essa impressão esteja no teu espírito de realmente trabalhar com orçamento e depois você pede direção, tá? Então vai ajudar. O que ele falou tá aqui na lista de hoje. É isso aí, colocar tudo em ordem, né? Colocar as coisas em ordem. Deus é um Deus de ordem e decência. Ele não faz nada desorganizado. Quer ver quando Deus quer mudar a tua vida? Ele primeiro vai mandar você colocá-la em ordem. Quer ver quando Deus quer te mudar de nível? Primeiro Ele vai colocar as tuas emoções em ordem, o teu espírito em ordem. Porque nós somos corpo, alma, espírito. Quando a tua alma está agitada, fora de ordem, o espírito não consegue se comunicar, porque ele está mais pro lado do corpo, respondendo mais os desejos carnais, o medo, a dúvida. Então ele vai alinhar.
Eu me lembro claramente, recentemente Deus mandou eu vir pra casa e jogar roupas fora. Ele mandou jogar uns vestidos que eu tinha um apego, gente do céu. Tive que jogar uns vestidos fora. Quem anda comigo sabe, eu vivo de vestido, amo vestido. Joguei fora. Por quê? O que Deus estava querendo falar? Esses vestidos não servem mais pra você, filha. É um outro tempo. Então a gente também precisa, com a ordem, a gente entende as estações de Deus. Alguém tem dúvida que a gente é uma árvore, gente? Que a gente tem inverno, onde Deus nos coloca pro secreto, às vezes nos esconde, às vezes nos manda pro deserto. Aí tem a primavera, que a gente floria, expande. Tem o outono, que a gente dá frutos. Tem o verão, que a gente tá exuberante. Depois a gente volta, às vezes, mais inquieta. Nós não somos seres constantes. Deus não é um Deus linear. Ele flutua, ele movimenta, tá? Então, o princípio da ordem. E aí, eu vou deixar uma tarefa pra gente hoje. O que na tua vida precisa ser colocado em ordem? Hoje, nosso devocional aqui é de trabalho. É o teu trabalho? É demitir alguém? É demitir um parceiro? É se posicionar, falar, parceiro, seguinte, no meu negócio não é bagunça. Aqui a gente tem princípios. E aí você sentar, escrever o que é negociável dentro do teu negócio. Fala pra ele, ó, a gente trabalha assim, assim, assim. Se você não se alinhar, a gente não continua. É ordem com sócio? Tem uma bagunça aí, um trabalhando demais, outro de menos. É ordem dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu casamento? Qual é a ordem? Geralmente a ordem começa pela mulher, né? Porque a mulher é o termostato do casamento. Qual é a ordem? É carro sujo que eu tenho que mandar lavar? Aqui em São Paulo você tem que mandar lavar carro toda semana. Eu nunca vi, né? Você coloca o carro na rua debaixo de uma árvore. É uma pintura de arte que você pega depois. É encher o tanque? É consertar aquele carro todo lanhado, aquela roda toda lanhada, para-choque quebrado? O que você precisa colocar em ordem? Quero que você pegue um caderno e você comece pela tua casa. Você vai escrever. No meu quarto, a minha fronha parece um saco de coador de café. Ordem, amanhã eu vou comprar uma roupa de cama nova. Aproveitar que é domingo, dia de fazer isso. Não fui mais à igreja. Ordem, amanhã eu vou na igreja. Vou pra cozinha. A gente tá falando de quarto, a gente tá falando de intimidade. Vou pro banheiro. Tem sabonete velho, aquele negócio todo horroroso, vazio. Eu vou comprar sabonete e vou encher. Vou pra cozinha, comida estragada na geladeira, ordem, vou tirar tudo. Copo quebrado, aqueles copos de requeijão horroroso, você vai jogar fora, você vai colocar tudo em ordem. Fez a tua casa, você vai pro teu carro, tem lixo lá dentro, tem comida lá dentro, tem bolacha das crianças lá dentro, ordem, limpa, manda lavar, aspirar, cheiroso, tanque cheio, nada arranhado lá fora, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vai colocando a tua vida em ordem. Chegou no trabalho na segunda-feira, a Kelly já falou que amanhã vai colocar as coisas em ordem no escritório. Tem alguém que precisa demitir? Já marca essa conversa hoje, manda um WhatsApp. Tem um parceiro para alinhar? Marca também. Tem um cliente que você sabe que você precisa falar, que você deixou de falar, que você foi negligente, que você não explicou como era o processo do teu trabalho e ele não está performando? Coloca a ordem. Princípio da ordem. Dia de colocar a casa em ordem. Creio que eu tô achando que minhas emoções estão fora de ordem. Então volta para a aula de ontem, reassiste, ora para Deus, pede para o Espírito Santo te visitar, colocar tuas emoções em ordem. Emoções bagunçadas, vida bagunçada, escritório bagunçado, nada cresce. Porque tô assim, às vezes eu vejo as meninas falar, sou mais terapeuta do meu cliente. Não, você tá entrando numa posição que não é tua. Aí depois você não entende por que teu negócio não prospera. Você tá assumindo um papel de salvadora dentro do seu negócio. Ordem. Cliente, para quem trabalha com engenharia e arquitetura, às vezes o cliente, o casal começa a discutir na frente de você. É tempo de pedir um pause. Fala, queridos, querem discutir isso em casa, depois a gente volta com o briefing? Ordem. Deus está nos convidando para colocar a nossa vida em ordem. E isso não fazia parte do nosso tema, tá? Mas a gente vai ter uma aula, provavelmente ali na quarta ou quinta, falando sobre legalidade.
Legalidade, a gente vai falar sobre a mulher e as dracmas perdidas. Aquilo que acontece de errado às vezes na tua vida, você está dando legalidade. O mundo espiritual acontece com legalidade. Eu estou permitindo as pessoas me maltratarem, estou permitindo não fazer dinheiro, estou numa zoninha de conforto que eu não estou fazendo a mais, não tenho buscado a Deus para entender minha direção. Legalidade. Então a gente vai falar das dracmas perdidas, tá? Então você tem a vida, exatamente a vida que você merece ter, a vida que você aceita ter. Você não coloca ordem. Queria que as pessoas não me respeitam. Coloca ordem, coloca limite. Eu lembro que uma vez uma pessoa me chamou, era parente de um cliente meu, aí falou algo. Falei, querida, eu não admito que você fale comigo dessa maneira. Ou às vezes o cliente vinha questionar alguma coisa e falava, querida, você está me deixando constrangida com seus questionamentos. Eu não questiono desenvolvimento técnico de projeto com alguém que não é técnico, eu não consigo. É a mesma coisa que eu querer discutir cirurgia com um médico. Você discute a passagem da veia vascular com o médico? Não, por que você vai discutir concepção de projeto comigo? Não faz sentido. Ordem. Mas eu só consigo colocar a ordem quando a minha vida emocional ela tá organizada. Quando ela tá em dia. Vocês concordam comigo? Que quando a minha vida emocional ela tá bagunçada, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei o que eu devo fazer aqui, quando eu não tenho um direcionamento claro de Deus, qual é o meu papel, a vida vira uma bagunça. E aí, esse princípio da ordem, ele está completamente ligado ao que a gente falou ontem sobre nossas referências de sucesso, nossas referências de mulher, da mulher masculina. A mulher masculina, ela está tentando ocupar um papel de um homem, o lugar de um homem. Eu não tenho nada contra ser CEO, eu sou CEO. Por que eu tenho um negócio? Porque Deus pediu para eu ter um negócio. E Ele pede do jeitinho dele. Agora, se eu quiser falar, não, eu não quero agora mais ser dona do meu negócio, eu quero ser CEO da Panvel, vamos lá, quero ser CEO do Cimento Votorantim. Vou fazer de tudo, força do meu braço, vou fazer acontecer. Pode ser que eu até consiga, provavelmente eu tenho capacidade técnica para conseguir. Mas isso é a vontade de Deus, é a ordem que Ele deu? Se não é, isso se torna pesado. Isso não é pra mim, eu tô fora de lugar, fora do meu lugar onde Deus estabeleceu. Então, às vezes, quando a nossa vida fica pesada e ela não flui, a gente não tá respeitando o princípio da ordem. Enquanto eu era uma mulher masculina, grosseira, arrogante, ia pra obra, batia com o pé na mesa, como tem um monte de mulher que gosta de falar, eu não prosperava, eu não crescia, eu era pesada, eu era infeliz. Mas mais que isso, eu era infeliz na minha vida pessoal. A capa por fora era perfeita quando chegava no lugar, mas não era feliz na minha vida pessoal. Tinha um recorte da minha vida só do trabalho. Até que o dia que eu falei, não, agora eu vou colocar a minha vida em ordem. E ela tem uma ordem. Deus, eu, minha saúde, trabalho. E depois vai. O problema é que às vezes vocês, né, nós mulheres, queremos colocar o trabalho em primeiro lugar. Porque existem altares de trabalho. A gente vai falar sobre eles aqui nas próximas semanas. Existem altares de trabalho que eu falo, não, eu vou trabalhar, vou ser CEO, não vou depender de ninguém. E qual é o preço que se paga? Às vezes é tarde para voltar e falar, opa, acho que eu errei aqui numa decisão minha, baseada numa referência errada. E agora eu quero voltar. E às vezes não dá tempo. Às vezes a gente perde, a bênção passa, a gente não pega. Tá? Então o princípio da ordem, ela precisa respeitar se eu tô no meu lugar. Se Deus me deu o dom de fazer legalização de projeto, eu vou fazer legalização de projeto. Se Ele me mandou agora estudar sobre orçamentos, eu vou estudar sobre orçamentos. Ordem. Ordem e decência. Ele é um princípio muito poderoso. Muito poderoso, tá? E ele deixa a nossa vida muito mais leve. Às vezes eu falo, né, com mulheres, ela fala, nossa, aqui que tá pesado, não dou conta. Por que não dá conta? Por que tá pesado? Porque não tem ordem.
Quantas mulheres começam a empreender, começam a trabalhar 18 horas por dia? No começo tudo bem, mas depois você está escondendo uma dor que você não quer olhar. Clica, fale mais sobre isso. Todo excesso tem uma fuga escondida. Por que eu trabalhava 18 horas por dia e falava, não tenho tempo de fazer minha unha? Porque eu não queria olhar para o meu feminino, eu não estava pronta para olhar. Era uma mulher masculina, dou conta de tudo, cheia de orgulho, cheia de dores, cheia de altares do dinheiro, achando que o dinheiro era a minha segurança. Então, vamos começar a investigar, tá? Então, hoje são esses 4 princípios, dúvidas, medos, questionamentos, já mandem aqui. E o que eu vou deixar de tarefa para vocês, então, são essas 2 tarefas. Eu quero que vocês façam. Não quero que vocês venham aqui, no sábado à noite de vocês, assistam isso aqui e tudo amanhã continua igual. Coloque em prática. O que vai fazer não é o que você ouviu aqui, é o que você vai praticar. Então, você vai fazer uma listinha de perdão e de coisas. Pede para o Espírito Santo te revelar o que você ainda precisa se perdoar de erros do passado. Senão você não cresce, você não prospera. E ordem. Vamos colocar essa casa em ordem. Quero fotos, mandem fotos pra mim. Crica, coloquei meu armário em ordem. Tinha já um monte de roupa aqui pra doar, um monte de roupa que eu já nem uso mais, coloquei em ordem. Te prepara pro novo, tá? Elaine, amei tudo, maravilhosa. Deus não se agrada de não termos folga. Isso, porque isso é um princípio, tá? O princípio do descanso, do desfrute. E todo excesso esconde uma falta, tá? Então, desfrute faz parte também, é um princípio. A gente pode falar dele num outro propósito. Leite também, lição feita, faça durante isso, faz durante a live, faz depois, coloca a tua casa em ordem. Amanhã eu sei que você vai colocar o teu trabalho em ordem e a gente segue. Amanhã a gente já tem um tema pré-programado, tá lá nos stories. Pode ser que a gente mude, porque se Deus direcionar alguma outra coisa chegar, a gente muda e a gente vai encaixando. Mas a ideia é a gente seguir amanhã falando dos papéis da mulher, como a gente estabelece todos os nossos papéis. E a gente vai se inspirar na mulher de Provérbios 31, a mulher exemplar, né? A mulher virtuosa, como muitos chamam. E eu vou encaixar também essa questão de legalidades dentro do nosso negócio, tá? E amanhã a gente vai fazer uma oração pra gente alinhar o nosso propósito com Deus. Nosso negócio, para ele fluir, para ele destravar, para ele ir. Mas se a gente cumprir esses 4 princípios, a gente já começa a colher os frutos. São frutos de obediência. Você quer prosperar? Guarda os mandamentos e os princípios de Deus no teu coração. Tatua eles na tua alma para você não esquecer. E não tem como. Tá bom? Então, um beijo e até amanhã. Amanhã provavelmente a gente vai se encontrar às 7. Um beijo!